Salve, salve, acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje, essa semana em aquecimento para a jornada Acupunturistas que tratam as emoções com segurança. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico sobre síndrome do intestino irritável. Então, se você conhece alguém que tenha... se você tem pacientes que tenham, seja bem-vindo, porque vai ser uma discussão incrível, com discussão de língua, para nós falarmos muito sobre essa questão, beleza? Aproveito para convidá-los para quem ainda não fez a inscrição no Jornada Acupunturistas que tratam as emoções com segurança, para fazer, porque semana que vem já começa, então está chegando o nosso evento, já temos um número recorde de inscrição, então vai ser um mega evento que eu vou fazer com muito carinho aí para vocês, beleza? Vamos juntos aí, porque será o último evento desse ano, será o último evento desse ano para nós entrarmos então em 2023 com o pé direito, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode ir mandando aí, vou fixar aqui o tema da nossa live para nós começarmos definitivamente, tá? Café com acupuntura, caso clínico, síndrome do intestino irritável. Isso. Pronto. Fixado. Vamos lá. Vamos começar. Opa. Show de bola. Aê. Então vamos lá. Deixa eu passar o caso clínico aqui para a gente começar a bater um papo. Eita, cadê meu papel? Aqui. Então, o nosso paciente de hoje é um paciente com 57 anos de idade, tá? 57 anos de idade, tá? Do sexo masculino, com um quadro de síndrome do intestino irritável. Tá? É um paciente que ele relata ser muito ansioso, tá? Ansioso, tá? Desde que nasceu ele relata que tem essas síndromes do intestino irritável, tá? Já teve fratura de quadril, já operou o joelho, tá? Já operou o joelho, tem dor na lateral do abdômen, tá? Na infância, olha só que interessante, porque na infância os seus pais se separaram, tá? Muito cedo, então aqui é um quadro interessante, infância, separação dos pais, tá? Depois nós vamos ver em que nível isso gera uma interferência, tá? Insônia, entre 3 e 4 horas da manhã, bem interessante esse padrão aqui também, tá? Nós vamos ver que isso também pode ter relação. Ele acorda entre 3 e 4 horas da manhã fazendo conta na cabeça, né? Fazendo contas na cabeça. Então o sono é ininterrupto, não tem sede, tá? Prefere água natural, é agitado, tá? Paciente extremamente agitado, ansioso, né? Profissão estressante, pensamentos excessivos, tá? É competitivo, tá? Prefere o sabor doce, gosta de pedalar, atividade, né? Tem
e hipertireoidismo. Teve Covid 2 vezes. E os pés e as mãos são quentes. Olha só que interessante, né? Geralmente nós vamos avaliando aqui, vamos percebendo que os pacientes têm um quadro, né, de pés e mãos frias, esse tem pés e mãos quentes. Vamos entender então melhor esse processo aqui, ó, para nos ajudar a formatar a linha terapêutica para buscar os desequilíbrios desse paciente, tá? Vamos lá. Ó, paciente de 57 anos com síndrome do intestino irritável, né? Então é uma alteração do elemento metal. Síndrome do intestino irritável, tá? Então uma característica do elemento metal. Tá? Teve fratura no quadril, fratura óssea, né? É do elemento água, pode ser uma fraqueza ali, um local de menor resistência na água, tá? E o quadril ele é nutrido pelo elemento madeira, tá? Ele também já operou o joelho, então teve alteração no joelho, que também é nutrido pela água. Essa dor na lateral do abdômen, tá? Teria que ser avaliado para a gente saber de onde vem, tá? Segundo a avaliação, pode estar vindo por conta do síndrome do intestino irritável, tá? Essa separação dos pais na infância eu vou deixar para depois, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela, tá? A insônia, olha só que isso aqui é interessante. Insônia, que acorda entre 3 e 4 horas da manhã, horário de quem? Do pulmão, tá? Horário do pulmão. Não tem sede. Se ele não tem sede, possivelmente ele pode apresentar um quadro de frio, tá? Se ele prefere água natural, também nos mostra que tem esse frio aqui lá na região dos rins. É um paciente agitado, ansioso, com pensamentos excessivos, tá? Ele é competitivo, a competitividade vem da água, tá? A competitividade vem da água. A água, ela sabe onde ela vai chegar, e não importa como ela vai chegar, se ela vai ter que desviar, se ela vai ter que o que ela vai ter que fazer para ela chegar ali no destino dela, né? Então a competitividade é da água, tá? Paciente que prefere o sabor doce, tá? As alterações da tireoide. A tireoide é uma glândula, né, que ela é nutrida pelo elemento água, mas que pode ter interferência de outros elementos, tá? Então, tireoide, ela é nutrida pelo elemento água, mas ela também pode sofrer interação tanto da madeira quanto do metal, tá? Já existem algumas pesquisas que mostram que insatisfação, tristeza e até uma possível depressão pode interferir na metabolização dos hormônios da tireoide, tá? Na atividade da tireoide. Teve Covid 2 vezes e os pés e as mãos são quentes, ou seja, pode ser que está tendo um excesso de energia yang para as regiões de extremidades, tá? E aqui então, né, nós podemos trazer uma correlação, né, com a síndrome do intestino irritável, que é uma patologia do elemento metal, tá? Uma patologia, um desequilíbrio do elemento metal, e juntamente com o desequilíbrio desse elemento metal, nós temos uma insônia que o paciente acorda entre 3 e 4 horas da manhã, sendo o horário do pulmão, né? Sendo o horário do pulmão. E aí, então, nós temos também a interferência de um episódio na vida desse paciente, né? É um paciente hoje de 57 anos de idade que teve uma separação precoce dos pais ali na sua infância, né? E uma separação de pais ali na infância pode gerar o que numa criança? Pode gerar medo, pode gerar insegurança, pode gerar insatisfação, tá? Então, é um acometimento que pode gerar muita alteração na água, com medo e insegurança, e também insatisfação,
Tá? Inclusive, a insatisfação é do elemento metal, que pode estar nos mostrando essas alterações aqui. Tanto é que ele fala que tem essa síndrome do intestino irritável desde a infância. Tá? Então, são questões bem interessantes aqui que nos fazem raciocinar a respeito desse tema. Inclusive, né, a interação muito grande do metal com a água aqui pode gerar uma deficiência da gerando uma insuficiência da energia ancestral, que pode gerar um excesso de fogo, um excesso de ansiedade, um excesso de agitação mental. Perfeito? Percebem isso? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá, vamos trazer aqui a foto da língua para a gente comparar se faz sentido mesmo, se tem essa correlação ou não. Aqui a foto da língua do nosso paciente. E aí, vamos fazer aquela avaliação por partes da língua para a gente chegar nos principais desequilíbrios dessa língua? Ó, essa língua, a insatisfação gera tristeza, gera melancolia e gera depressão. A insatisfação é a porta de entrada para a tristeza, tá? Quando você fica insatisfeito, você fica o quê? Triste. Certo? É igual a insegurança. A insegurança é a porta de entrada para o medo. A insegurança é a porta de entrada para o medo. E assim como a insatisfação é a porta de entrada para a tristeza, a melancolia, o negativismo, a depressão. Certo? Então vamos lá, vamos avaliar essa língua. E aí, essa língua, ela apresenta saburra? Sim ou não? Ela está presente ou ela está ausente? Se ela está presente, ela é branca ou ela é amarela? E aí? Primeiro fator que nós vamos avaliar na língua é a saburra. Aparentemente, é uma língua que não apresenta saburra, né? Praticamente ausente, né? Quase nada, praticamente sem saburra, né? Ausente de saburra. Então ela não tem saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa língua, ela tem uma coloração arroxeada, vermelha ou pálida? Essa língua tem uma coloração vermelha, arroxeada ou pálida? Vermelha, né? É uma língua extremamente vermelha. Perfeito. Língua vermelha. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua. Ela tem fissura? As alterações de forma, né? Essa língua, ela apresenta fissura? Tem fissura? Tem edema? Tem fissura? Tem edemas? Está denteada? Como está essa língua? Tem algumas fissuras ali no centro, né? Não é aquela fissura que nós estamos acostumados a ver, uma fissura longitudinal, né? Uma fissura longitudinal, mas é algumas microfissuras que tem ali, uma língua que está realmente edemaciada, que está com marcas de dentições nas laterais, tá? Então, olha só, tem pequenas fissuras, está edemaciada e está denteada. E por último, nós vamos avaliar nessa língua o quê?
uma estagnação, ou uma estagnação não, é a presença de umidade. A presença de umidade. E aí, essa língua, ela é úmida ou ela é seca? Ela é uma língua fissura ou seca? Ela tem um certo brilho, né, nas laterais, mas não é aquele brilho que chama muita atenção e nem apresenta uma secura tão importante para a gente falar, bater o martelo falando que ela é definitivamente seca. Né? Então é uma língua que tem sim uma certa umidade, principalmente nas laterais, tá? Mas não é o fator que mais chama a atenção. Tá? Que não é o fator que mais chama a atenção. Então podemos colocar aqui ela como úmida, mas vendo que esse não é o principal desequilíbrio dessa paciente, tá? Vendo que esse não é o principal desequilíbrio nessa paciente, certo? Então vamos lá, vamos traduzir esses padrões, esses achados para os padrões sindrômicos. Se não tem saburra, e a saburra é um processo, um subproduto da digestão, né? Então, a saburra, quando nós alimentamos, né, esses alimentos descem para o estômago faz a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos. Então, parte desse processo de digestão, né, evapora em forma de saburra e forma ali a saburra na língua. Se então esse paciente não apresenta saburra, ele vai ter uma deficiência de Ti do estômago. O estômago não está tendo energia suficiente para metabolizar os alimentos e formar a saburra na língua. Tá? Então, deficiência de energia do estômago. Se ela está vermelha, ela tem um padrão de calor. Se ela tem fissuras, mesmo que sejam pequenas ali na língua, tem uma certa deficiência de energia em Ti do baço. E se ela apresenta, né, se ela apresenta edemaciada, ela tem uma estagnação de Ti do baço. E se esse edemaciado dela já chega nas laterais, formando as marcas de dentições, essa estagnação de Ti do baço também já está gerando uma estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar. E por fim, uma língua que está úmida, né? Ela mescla ali numa certa umidade, numa certa secura. Essa secura pode vir por conta do calor, até porque a língua está apresentando vermelha. Essa umidade pode vir por uma deficiência de energia e anti do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Mas isso aqui tudo é muito importante nós entendermos, né, e compreendermos para chegarmos no maior desequilíbrio dessa paciente. Porque quando nós chegamos no maior desequilíbrio desse paciente, nós com certeza vamos entender melhor como que estão os principais desequilíbrios e vai facilitar a nossa linha terapêutica que nós vamos tratar esse paciente de uma forma muito mais eficiente. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é o fator que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o fator que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o fator que mais chama atenção nessa língua? É a ausência de saburra? São as fissuras? É a vermelhidão? É o edemaciado? É o denteado? É a umidade? E aí? O que mais chama atenção nessa língua? As fissuras são muito pequenas para chamar a atenção. Eu acredito que o edemaciado, é uma língua que vem, dá uma largada, né? As marcas de dentições também chamam mais atenção. Inclusive a vermelhidão pode chamar atenção, tá? Esse tipo de fissura ele é normal, tá? Ele é normal. Acontece, é porque nós estamos tão acostumados a ver uma fissura mais longitudinal do que essas transversais, tá? Então, acho que o que mais chama atenção mesmo aqui, né,
é essas marcas de dentições e esse edemaciado, tá? Uma coisa que pode até chamar a atenção é essa cor e essa ausência de saburra, tá? Mas o que mais chama atenção mesmo nesse quadro clínico, o que parece ter mais desequilíbrio, é essa estagnação de energia juntamente do baço com o fígado e a vesícula biliar. Tá? Então, olha só, se chegamos nos maiores desequilíbrios dessa língua, nós podemos então voltar lá para o caso clínico, né, comparando o diagnóstico energético com a avaliação e a fisiologia energética, para que nós possamos ter segurança para tratar os desequilíbrios energéticos, emocionais e físicos desse paciente. Tá? Vamos lá então, vou voltar aqui para a gente fazer esse debate. Olha só que interessante. Olha só que interessante, porque quando nós avaliamos o padrão de desequilíbrio desse paciente, nós percebemos que ele tem uma deficiência de TI-do-estômago, né? Uma deficiência de TI-do-estômago que gera um comprometimento ali da maturação, transformação e transporte desses alimentos. Tá? Nós percebemos que esse paciente tem um padrão de calor na língua, né? Além disso, nós percebemos que esse paciente também tem uma deficiência não só do estômago, mas também uma deficiência de energia em TI do baço, que gera o quê? Se o estômago e o baço estão deficientes e é função dos dois fazer a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos, se eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem fazer essa maturação desses alimentos, então eles acabam absorvendo macromoléculas, moléculas com mais densidade, um mecanismo de umidade, mucosidade, fleuma, que pode começar a acumular ali no organismo, gerando uma estagnação de TI. Estagnação de TI. E essa estagnação de energia ali da Terra já está comprometendo quem também? Já está comprometendo a madeira, gerando uma estagnação de TI do fígado e da vesícula biliar, porque está mostrando nas marcas de dentições ali da língua, né? E também, juntamente com isso, nós temos uma deficiência da energia e do pulmão. Olha só que interessante, porque agora nós conseguimos já compreender alguns outros fatores associados. Porque agora, pela língua dele, nós já percebemos que tem um excesso de calor. E esse excesso de calor está comprometendo o movimento terra dele, gerando deficiência e estagnação. E olha só que interessante, porque nós percebemos, né, nós avaliamos esse paciente e ele tem um padrão de desequilíbrio do elemento metal. Olha só, porque agora vai começar a ficar bonito essa discussão de caso clínico, né? E por que eu falo sempre que nós temos que avaliar o nosso paciente na sua individualidade? Por que nós devemos avaliar o nosso paciente na sua integralidade, avaliando físico, energético e emocional? Olha só, nós temos aqui uma linha de raciocínio, uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Lógico que esse paciente nos buscou, ou buscou o acupunturista dele, para tratar o quê? Para tratar o físico. A queixa principal, a síndrome do intestino irritável, às vezes até a ansiedade e a agitação. Essa é a queixa principal dele. Mas quando nós avaliamos o diagnóstico energético desse paciente, os principais desequilíbrios dele estão no calor e na estagnação de energia. E a síndrome do intestino irritável dele está onde? No metal. No metal. E o padrão de desequilíbrio dele está no fogo e na terra. Olha só que interessante aqui. E se nós formos avaliar ainda mais a fundo, né? Se ainda formos avaliar ainda mais a fundo esse caso clínico, esse é um paciente com um nível de insatisfação, medo e insegurança. Possível medo e insegurança. No longo prazo. Ah, professor, mas ele relata que ele é ansioso. Sim,
isso aqui pode gerar ansiedade. E aí vem a pergunta que eu estava esperando que vocês fizessem. Vou até ver aqui, eu acho que a Catalânia está falando. A Catalânia, Alexandre está falando aqui. Bianca, né? Bianca. O que não entendo ele tem excesso de calor e não gosta de tomar água. Se tem água e se tomar água é natural. Quando entendemos, nesse caso, seria um frio. Essa era a pergunta que eu imaginei que vocês iam fazer. Tá? Então, olha, esse é um padrão muito importante que nós temos nos nossos pacientes, justamente porque cada paciente é único. Vamos entender como isso funciona? Olha só, nós temos que entender que os 5 movimentos, eles são dinâmicos, tá? Eles estão o tempo inteiro interferindo e sendo interferindo um no outro, tá? Um gerando o outro, um dominando o outro. E esse paciente, então, apresenta uma patologia, um padrão de desequilíbrio de calor. Mas ele prefere água natural, mostrando que tem frio nos rins, e ele também apresenta um quadro, né, de não ter sede. Por que ele não tem sede? Olha só. E, inclusive, as extremidades deles, né, não é fria, são quentes por conta desse calor. Mas quando nós temos um excesso de calor, quando nós temos um excesso de fogo, esse fogo faz o quê? Contradomina a água. Então começa a consumir água, começa a consumir a energia ancestral. Então ele tem um frio focal nos rins, no elemento água, por conta do excesso de fogo que está consumindo os líquidos dele, gerando um frio. Então, nesse momento, ele pode não ter sede, não beber água, tá? Não ter vontade de beber água gelada, que é o padrão de desequilíbrio de quem tem calor, mas ele tem já um consumo dessa energia ancestral, ele já tem um certo frio ali no rim e na bexiga, o que ainda compromete mais ainda o padrão de desequilíbrio dele. Certo? Fez sentido? Vocês conseguiram entender isso? Vocês conseguiram entender isso? Só que no longo prazo, se manter esse padrão de desequilíbrio, o consumo dos líquidos orgânicos vai ser tanto pelo excesso de fogo, que ele vai começar a ter sede, muita sede e muita vontade de beber água gelada no futuro. Por quê? Porque aí vai consumir muitos líquidos orgânicos dele. Certo, Bianca? Fez sentido para você ou não? Por isso que nós temos que entender que nem sempre todo aquele processo que nós avaliamos dentro da fisiologia energética vai ser compatível com o paciente, porque o padrão de desequilíbrio energético dele pode estar comprometendo inclusive a fisiologia energética. Pode comprometer inclusive a fisiologia energética. Por isso que sempre devemos comparar a anamnese com o diagnóstico energético para definitivamente nós tomarmos a melhor decisão da linha terapêutica a seguir. Show? Perfeito. Então aqui nós já temos objetivos a seguir, né, no curto, médio e longo prazo. Nós já temos objetivos a seguir no curto, médio e longo prazo. Esses são os nossos objetivos. Esses são os nossos objetivos de uma linha terapêutica que vamos tratar. Porque esse paciente, então, olha quanto comprometimento que ele tem, né? Lá na água, ele já operou o joelho, ele já teve fratura no quadril, que mostra também o comprometimento da madeira. É um paciente que não tem sede, é um paciente que prefere água natural, né? É um paciente competitivo, que tem alteração da tireoide, né? Então, ele tem muito comprometimento da água, mas o comprometimento da água dele pode estar vindo por conta de um excesso de ansiedade, excesso de agitação mental, excesso de pensamentos excessivos. Tanto é que na língua dele mostra um padrão de calor.
Tá? E esse padrão de calor, então, tem muito calor e o fogo gera terra. Se tem muito calor, esse fogo vai começar a gerar cinza, vai começar a gerar terra, gerando um comprometimento de deficiência do estômago, do baço, gerando uma estagnação. E essa estagnação chega lá no fígado e na vesícula biliar, gerando um quadro de insônia, que prejudica ainda mais o fator de local de menor resistência dele, que é onde? No intestino, no pulmão, por isso que ele acorda entre 3 e 4 horas da manhã. Certo? Prejudicando ainda mais, porque a terra também gera um comprometimento do metal. A terra também gera um comprometimento do metal. E aí está um quadro crônico de difícil tratamento. Porque tudo isso aqui, quando nós vamos pensar numa linha terapêutica para tratar, né, lógico que nós vamos ter que entender o nosso paciente de uma forma muito mais ampla. E a acupuntura vai ajudar ele, mas com tanta deficiência de estômago, de baço e de estagnação de energia, primeiro fator que nós temos que ver é a alimentação dele. A alimentação dele. Quais são os alimentos que prejudicam esse intestino irritável? Qual é a forma de alimentação dele? Certo? Qual que é a forma de alimentação dele? Se tem muita estagnação de energia, associar a atividade física para colocar essa energia para movimentar. Colocar essa energia para movimentar. Dispersar essa ascensão da energia yang. Promover sudorese. Consumir o calor interno desse paciente. Tá? Depois nós vamos ter que trabalhar esse paciente. Trabalhar esse paciente numa linha terapêutica voltada para esses padrões de desequilíbrio dele. Se for no curto prazo, P7R6 pode ajudar a tratar a água e o metal, que é o desequilíbrio que ele tem no curto prazo. Liberação diafragmática. Pontos como P9 e G4 e G11 podem ajudar, tá? Mas lógico, se ele não melhorar a alimentação, praticar uma atividade física, dificilmente vai ter um excelente resultado, como nós esperamos. Por isso que conversar com o paciente, explicar para ele já no início, no começo do tratamento, é o que vai fazer com que seu paciente também adeira, faça uma adesão ao tratamento e muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Que ele siga a linha terapêutica e ele não gere uma frustração. O paciente que chega com isso aqui, geralmente ele quer resultado em 1, 2 sessões. Impossível nós termos resultado em 1, 2, 3 sessões com padrão de desequilíbrio dessa forma. Tá? A maior parte dos desequilíbrios provém do fogo? Não. Não. Todos os elementos podem se desequilibrar igualmente. Hoje nós acabamos vendo mais desequilíbrios do fogo por conta do padrão, do estilo de vida. Mas não é só o fogo que desequilibra, não. Tá? Então, isso aqui para trabalhar esse curto prazo, né? Pontos como estômago 25, BP15, VC6, VC4 também podem ajudar a melhorar esse padrão da água e do intestino, inclusive da terra. São pontos associados. Agora, se a gente quiser buscar um tratamento a médio prazo, o que nós podemos fazer? Aí nós podemos oscilar ou até mesclar os vasos maravilhosos. Se ele tem um padrão de calor com estagnação, você pode usar BP4 com CS6, mas para não perder o foco do tratamento de curto prazo, você pode associar com P7R6 também. Com P7R6. E isso também buscando pontos que diluem a energia, BP6, BP9, diluem a energia, que melhore a circulação de energia, F3 com IG4,
que retiram calor, R2, que melhorem a insuficiência de energia ancestral, R7. Mas o mais importante aqui vai ser, depois de você fazer o tratamento de curto, médio e longo prazo, você entrar com uma linha terapêutica que vai promover, então, um reequilíbrio emocional nesse paciente. É um paciente que relata que tem síndrome do intestino irritável desde a infância e teve um episódio muito peculiar ali na infância, que foi a separação dos pais, que pode ter gerado medo, insegurança e insatisfação nesse paciente. Então, por que não? Por que não fazer os protocolos de inteligência emocional nesse paciente? Se os pais separaram quando ele ainda estava na infância, será que durante a gestação já não tinha embate entre os dois, entre o pai e a mãe? Que podem ter comprometido energeticamente e emocionalmente ali o inconsciente da criança durante a vida intrauterina? Percebem a importância de entrar com um protocolo que limpa as emoções desde o período que a criança estava no ventre da mãe dela? Sim. Ainda mais porque esse paciente já tem 57 anos de idade. Olha o quanto tempo isso pode estar interferindo na vida dele. Gestacional. Depois nós podemos fazer o quê? Depois, se você quiser seguir a linha terapêutica de curto, médio e longo prazo, você pode fazer então o metal para reequilibrar ali o principal desequilíbrio dele, depois terra, depois fogo, depois água e depois madeira. Mas se você quiser já trabalhar as questões mentais desse paciente, como ele é muito ansioso, você pode começar também com fogo. Com fogo, depois a terra para reequilibrar e estabilizar o fogo, depois o metal, depois a água e a madeira. Aqui não importa a sequência. Aqui o que vai importar é o resultado final. O resultado final, então, aqui vai promover o quê? Um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, para que esse paciente possa racionalizar e conscientizar as emoções a ponto de promover uma inteligência emocional, para ele saber lidar com essas emoções, para que essas emoções não gerem desequilíbrios energéticos como tem gerado, e assim ele possa ter então resultados eficientes. Evitar a progressão da patologia, evitar não só a progressão, mas melhorar a qualidade de vida, o bem-estar desse paciente. Certo? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar essa linha de raciocínio? E aí você pode associar isso com o crânio? Pode. Padrões de desequilíbrios, pontos Y. Pontos Y, que estão ligados a órgãos e vísceras. Pares de nervos cranianos, que estão ligados a órgãos e vísceras. Você pode ligar isso a também questões, muito importantes que são, por exemplo, associar a linha terapêutica juntamente com a aurícula. Se você entende isso aqui, se você entende essa fisiologia energética, fica fácil para você entender, inclusive a aurícula. Se você vai tratar o curto prazo, o que você vai usar? Shenmen, pulmão, intestino grosso, adrenal, liberação diafragmática, ponto diafragma. Adrenal, subcórtex, que melhora o processo inflamatório ali no intestino. Se você quer trabalhar mais o médio prazo, o que você pode trabalhar? Você pode trabalhar Shenmen, baço, estômago, coração, intestino delgado, para reequilibrar as energias. Pode manter ponto diafragma, ponto adrenal, ponto subcórtex, ponto do intestino? Pode. Se você quer trabalhar no longo prazo as questões emocionais, Shenmen, coração, intestino delgado, coração, emoção, ponto zero, neurastenia, Jerome. Tá vendo? Que aí, você sabendo a função dos pontos da auriculoterapia, seguindo a linha terapêutica, também você vai ter segurança para trabalhar os padrões de desequilíbrios, inclusive na auriculoterapia.
Lógico, associando ela com a acupuntura sistêmica, associando ela com uma linha terapêutica de inteligência emocional para que você possa gerar esse processo de autocontrole, autoconhecimento, racionalização e conscientização das emoções pelo seu paciente. Show? Fez sentido? Fez sentido ou não? Ajudou aí o raciocínio? Ajudou o raciocínio aí? Olha, se vocês têm algum caso clínico aí que vocês queiram debater, só me mandar lá no direct, manda no direct, nós temos alguns casos clínicos ainda para fazer, mas ao longo do tempo nós sempre fazemos, né? Dessa semana e na próxima estamos fazendo todos os dias, mas depois que passar o nosso evento nós vamos fazer apenas terça e quinta, que é os nossos horários de rotina, tá? Terça e quinta às 8 horas da manhã. E se você ainda não se inscreveu no Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, corra, se inscreva, o link está lá na minha bio, tá? Laboratório de Inteligência Emocional, fiquei maluco. Esse foi o último evento. Na jornada Acupunturistas que tratam as emoções com segurança, corra lá, faça a sua inscrição, que vai ser incrível. Começa já semana que vem, segunda-feira. Teremos aula na segunda, dia 31 de outubro, na quarta, dia 2 de novembro, na quinta, dia 3 de novembro e no domingo, dia 6 de novembro. Serão 4 aulas online e gratuitas, na qual quero passar um conteúdo bastante interessante para que vocês possam dominar aí e ter segurança para trabalhar as emoções dos seus pacientes. Certo? No mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Qualquer dúvida pode me chamar no canal do Acupunturista no Telegram ou no direct, tá? Tiro foto do quadro agora e posto para vocês lá no canal do Acupunturista no Telegram junto com o link da aula. Então, aproveitem, assistam, reassistam, anotem, compartilhem isso com seus colegas, convide seus colegas para a nossa jornada Acupunturistas que tratam as emoções com segurança, tá? Porque vai ser incrível, vai ser o último evento desse ano, porque ano que vem temos novidades, tá? O horário das aulas da jornada serão às 8 horas da noite e o horário do nosso programa Café com Acupuntura é às 8 horas da manhã, tá? Às 8 horas da manhã. Show? Olha, pessoal, então foi incrível. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no direct. É sempre incrível estar junto com vocês nessa jornada, tá? Conte comigo, porque vamos sim promover aí a melhora da qualidade de vida, de bem-estar dos nossos pacientes, entregando para eles resultados eficientes e promovendo inteligência emocional. Um grande abraço para vocês e até amanhã, às 8 horas da manhã, com mais um caso clínico. Tchau, tchau.